Hoje quero compartilhar com vocês um tema com uma palavra bastante usada em nossos dias, né? Palavra relevância, né? Então, a proposta da mensagem é uma vida espiritual com relevância. Dá para anotar isso? Relevância. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Vamos entender, mesmo esta palavra que não está nesse texto, mas nos ajuda a pensar numa vida cristã que tenha relevância, né? Então, façamos a leitura daquilo que Paulo traz para nós na compreensão de uma vida espiritual superior. A vida num plano mais elevado. Uma vida que realmente tenha consistência de fé. Então, Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amados, compartilhando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, enquanto pensava naquilo a ser compartilhado com os irmãos nesta manhã, e você escreve, reescreve, pensa, refaz os pensamentos, até que tome uma certa unidade, né? Até que a coisa, como se diz na linguagem aí, rode, funcione no nosso coração e nossa mente. Então, uma vida espiritual com relevância é o que Paulo está sugerindo aqui nesse texto. E para desenvolver essa proposta, quero tomar 4 passos, ou 4 divisões. Primeiro, é a questão básica, fundamental, sem a qual não dá nunca para ter uma vida espiritual de relevância. É impossível ao crente, principalmente ao incrédulo, ter uma vida espiritual sem esta posição. E a posição é ter ressuscitado com Cristo. Mas nós não estamos vivos na carne. Mas o que quero entender é que é a nossa união com esse Cristo que foi pendurado numa cruz. Que a nossa fé, que a nossa convicção, que o nosso entendimento de vida cristã, de vida com Deus, está no fato de ter Cristo morrido numa cruz quando nós ainda éramos pecadores. Isto me preocupa muito com muitas propostas de evangelho, de igreja evangélica, de cristianismo. Um cristianismo que não mais projeta a cruz de Cristo, não para ser adorada. A cruz é apenas um instrumento que Deus usou para cumprir a missão gloriosa de trazer redenção para pobres, pecadores, perdidos, que nem amavam, nem pensavam em Deus. E a Bíblia diz que, através da cruz, nós somos unidos a Cristo. Então, um evangelho, uma igreja que não se importa, que não fala do sacrifício de Cristo,
Não é para colocar um símbolo, pode até colocar, mas é se importar, considerar, pensar naquilo que Cristo fez na cruz. Então, a vida de relevância, é preciso que a nossa vida esteja unida a Cristo. Não pode haver relevância espiritual com uma vida desconectada com a pessoa de Jesus. E principalmente no entendimento de que ele morreu para pagar o preço de nossa salvação. Então o céu já nos vê ressuscitado. A nossa velha criatura já foi apagada, ainda estão com esse corpo temporariamente. Mas unidos a Cristo, começamos uma jornada de fé. E a proposta de Deus é que a nossa vida seja relevante, não segundo o mundo pensa, mas uma vida de qualidade, uma vida de propósito, uma vida realmente de atividade espiritual. Então, o primeiro ponto, qual é mesmo? Uma vida unida a Cristo. E esta união parte do princípio de que unimos ao Cristo crucificado. Não há redenção sem derramamento de sangue. Mas as igrejas e o cristianismo estão oferecendo uma outra proposta. E o cristianismo sabe que não está mais considerando isto. O cristianismo socializado, o cristianismo, sabe, de muitas bênçãos, de muitas riquezas, muita glória terrena. Mas o foco, a essência de nossa salvação está a crer naquele Jesus que foi crucificado. Isso nos torna mais humildes, mais conscientes, quando a nossa fé não está simplesmente um Cristo promotor de bênçãos, porque a ideia hoje é que o Cristo é um promotor de bênçãos. Tem uma igreja surgindo aí, com o título, o que é seu é seu. O que é meu nessa terra? A única coisa que conta aqui é a minha vida salva em Cristo Jesus, o resto é túmulo. Outro ponto, foco, outra palavra bem utilizada nesses últimos tempos. Foco, não pode haver uma vida de relevância sem foco. E o que é foco? Bem, vamos considerar algumas coisas aqui. Primeiro, Paulo diz o quê? Buscai, versículo 1, buscai as coisas lá do alto. Onde está o nosso foco nessa caminhada terrena? Qual é as coisas que mais importam para a nossa vida? E então, Hebreus, que é uma carta que prescruta o coração de Deus, prescruta a consciência humana, trata com as coisas de uma forma profunda, consequente e coerentes. Os antigos, os pais espirituais, os pais de nossa fé, diz que eles andavam olhando para o foco, e o foco era lá em cima. O foco era lá em cima nos céus. Foco. Buscar. E essa palavra está num tempo continuado. Buscar. Um particípio continuado. Buscar. E aqui é um problema sério, que muitas vezes nós perdemos o foco da vida espiritual. Deixamos de buscar. Outras coisas começam a ocupar nosso coração. Começam a tomar vulto em nossa vida. E pensando mesmo em pai da fé, eu penso em Abraão. E algumas vezes aquele homem de Deus perdeu o foco. Deus tinha chamado Abraão para uma missão especial, gloriosa, poderosa, tremenda, para ensinar o que é fé. Mas houve uma crise de fome. Abraão tinha chegado à terra da Palestina e houve um momento de crise.
E aqui tem uma pontinha para a gente ver o quanto essa crise está mexendo com o foco das pessoas. Mas eu volto nisso daqui a pouco. Abraão, então, parece que toda aquela promessa de Deus, toda aquela afirmação de Deus, aquela experiência inicial de uma chamada, de uma convicção, perde o foco. E Abraão transfere o seu foco para o Egito. E grande risco correu Abraão de anular tudo aquilo que Deus tinha projetado para a vida dele, que era realmente um filho, para ser o herdeiro da promessa, que prefigurava a pessoa de Jesus. Quem mesmo? Isaac. Casado com uma mulher bonita, né? Apesar de uma idade já meia madura, e os egípcios colocaram os olhos na mulher de Abraão. Gabaram diante do faraó, elogiaram a beleza de Sara. Logo o faraó, que não era bobo, mandou trazê-la para o seu palácio. Perdeu o foco. Abraão não tinha nada a ver com o Egito. O foco era a Palestina, era ali que Deus tem um relógio da história, do programa de salvação, porque Cristo ia morrer ali. Morreu ali. E Abraão perde o foco. E a essência do nosso foco de fé é quem? Ou é o quê? A pessoa de Deus. Deus tinha encaminhado a vida de Abraão, e eu creio que ele passou por muitas dificuldades na caminhada. Não é fácil uma caminhada de quase 1000 quilômetros, em lombo de camelo, a pé. Era muita fé, muita coragem, muita determinação, mas veio uma crise e logo tira-se o foco. E Deus precisa agir com determinação, castigando o faraó e os seus príncipes, para que aquele ente que ia simbolizar a pessoa de Jesus fosse puro. Deus tem uma coisa muito real, pureza. Não é pureza de cor, de nacionalidade, mas pureza de qualidade de vida. Então, nessa crise, muitas pessoas perderam o foco da vida cristã, de sua fé. Simplesmente pelo fato da igreja estar aí, né, com dificuldade de agregar os seus membros nos seus cultos. Foco. Primeiro, que a vida com Deus, a vida espiritual, a vida almejando os céus, seja a coisa central de nossa vida. A missão que o Senhor nos deu como igreja, de evangelizar, de alcançar os perdidos, de formar uma geração para o Senhor. E pensando em geração, de manhã eu acordei cedo hoje, e não sei porque o Senhor me deu um sentimento muito, muito forte, muito angustiante. Que será a igreja na terceira geração agora? Que será? Pergunte aos seus filhos, converse com eles, o que é que eles entendem de salvação, o que é que eles esperam realmente nessa caminhada terrena. Pergunte aos seus filhos. E há muitos hiatos, muitos lapsos de fé na vida do povo de Deus. O livro dos Juízes começa descrevendo um quadro angustiante para o povo que foi chamado. Levantou-se uma geração, a terceira geração, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E o livro de Juízes é um conto de desgraças, desgraça moral, ética. A nação afundou ao ponto de uma tribo se prostituir tanto que chegou a ser pedófila. Amados, a lápis, e depois disso também a nação de Israel passa por vários momentos, vários tempos. Teve um período de 400 anos que alguns escritores dizem que Deus não falou. Hoje chamo o período interbíblico. Eu não sei qual dos dois é o mais verdadeiro. Tá? 400 anos. Né? Desde o desterro para Roma até
da Babilônia, depois que voltaram, passou um período de perdas. Só quando João Batista chega e reanima a nação. Claro que existia grupos fiéis, mas a nação como um todo tinha perdido o seu foco. Bem, foco é aquilo que é central em nossa vida, que consome tempo, atenção, energia. Por isso muita gente não fica no foco. Ouvi uma entrevista de atleta, de jogador, de lutadores. Ele diz: as pessoas não sabem o que nós fazemos antes do ringue ou antes do campo de futebol. Por uma coisa perdida, por uma coisa que não tem produção nenhuma eterna, mas eles concentram, o foco é aquilo, a luta, o jogo, ficam de quarentena. E esse é o problema da igreja do século XXI. Nós estamos perdendo o foco do essencial. Como falei, pergunta aos jovens, procura saber dessa geração. Talvez os nossos filhos ainda consigam avançar, mas não sei se os nossos netos vão viver esse foco de fé em Deus. Então nós vamos ter um trabalho imenso, principalmente no reservado com Deus a favor dessas gerações. Também há um preço a pagar, como eu falei, consome tempo, atenção, energia. Foco é isso, é gastar energia, é tempo, é consagração, é determinação por uma coisa. Terceiro ponto, para esta posição, relevância de relevância espiritual, e eu não estou falando de relevância segundo o pensamento do mundo, não, de pessoas que se destacam na sociedade, pessoas que realmente fazem seguidores, né? E eu não gosto muito dessa coisa para pastores, não. Eu gosto de pastores que arrebanham. Tá? E essa semana tive que explicar para alguém, ou para não compartilhar, né? A essência de ser pastor. Pastor é conduzir, é cuidar, mas também existe a palavra apacentar, que é carregar, que é conduzir, que é tirar os espinhos, que é consolar. Ele diz, Paulo, então, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo, que não são aqui da terra. Buscar, que envolve uma determinação, pagar um preço, e criar uma mentalidade celestial. Uma mentalidade celestial, buscando as coisas lá do alto. A mente terrena, a mente humana, comum, se consome os seus pensamentos, os seus tempos nas coisas terrenas, no desenvolvimento daqui. Algumas coisas boas, justas, como ganhar o pão, como ter uma casa, ter uma família. Mas a maioria, eu creio que 90% do nosso tempo é jogado fora. Pensar, criar uma mente celestial, uma mente lá em cima. Abraão, apesar de seus fracassos, ele buscava a cidade celestial. E o Senhor é o construtor. Isto é imperativo, não tem como. Se queremos ter uma vida relevante aos olhos de Deus, uma vida relevante em valores, em conduta, em serviço sagrado, tem que haver uma mentalidade celestial. Buscai as coisas lá do alto. E a palavra, o verbo está no imperativo, buscai. Quando isso é imperativo em nossa vida, quando isso domina, quando isso é central. Porque se isso não for imperativo, logo vamos fazer uma mente humana carnal. E Paulo diz, você já morreu, você já ressuscitou, agora tem condições de formar uma mente celestial. O mundo não tem essa capacidade, não entende, e mesmo não interessa, até que conheça Jesus.
Por isso que é fundamental, é básico, uma experiência de conversão a Jesus. Essa mente celestial, que dá uma relevância em termos de entendimento das coisas, no processo de vida santificada, não dá para ter uma mente santificada quando ela está voltada para as coisas deste mundo. As duas coisas não combinam, não andam juntas. É aquele ditado, água e vinho não se misturam. Ou então estraga a coisa. Azeite e água não combinam. Se alguém quer ter uma mente, experimenta algo maior. Pensar nas coisas lá do alto. A igreja do século XXI, e essa é a projeção que eu estou fazendo, que hoje as coisas têm que ser, em sua dinâmica de culto, de experiência, tem que ter muito da mentalidade humana, shows, espetáculo, personagens importantes para discursar na igreja, não pregar, discursar, inventar uma história qualquer. Subir esse púlpito aqui é para pregar, e pregar a palavra de Deus, não é para contar historinha, não é para fazer ladainha aqui, aqui é para dizer para o povo de Deus, coisas sérias que mudam a vida, que transformam a expectativa da vida cristã. Concorda ou não? Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual, uma luta constante entre a carne e o espírito. Então, uma pessoa consagrada e santificada é porque ela está pensando nas coisas lá do alto, amém? Está pensando nas coisas lá do alto. Mas isso tem a ver com sentimentos e motivação. Quando você abre o Facebook, muitas das imagens que aparecem ali nas redes sociais têm uma motivação. Principalmente as selfies. Como gostamos, ou pelo menos muita gente gosta, né, de uma imagem que as pessoas digam, que maravilha, que lugar maravilhoso, que situação maravilhosa. Cuidado com as redes sociais, cuidado com essa imagem. E, tristemente, alguns membros de igreja aparecem selfies que jamais deveriam aparecer. Sentado na roda dos escarnecedores, sentado em lugares que contaminam a mente, o coração e a alma. Meus amados, nós estamos vivendo uma batalha muito grande em determinar o que queremos ser nesta caminhada terrena e como queremos terminá-la. O último ponto é essa questão, como ela vai terminar e onde vai terminar. Um sentimento. Hoje é uma sociedade movida por sentimentos egoístas, frívolos, inúteis, idiotas, desculpa a expressão, sentimentos vulgares, pornográficos, mediocridades. Não enchemos a nossa alma, o nosso coração daquilo que tem valor eterno. É o espírito Esaú. Trocou a sua primogenitura por um prato, lentilha gostosa. É ou não é? Nem todo mundo gosta. Mas a questão ali era o espírito da coisa. E pior que ele se envolveu naquela lema, tem dia que é da caça, outro dia é do caçador, né? Mas ali foi o contrário. Não apareceu caça nenhuma. O dia é da caça. Chega morrendo de fome e troca a sua primogenitura, o seu direito de ser primogênito.
por um prato de lentilha, uma sopa. Que desgraça. Muitas vezes estamos trocando valores eternos, por um prato de lentilha, um prato de sopa, insossa, e às vezes contaminada. Sentimentos carnais. E a igreja precisa tomar muito cuidado com os seus sentimentos. O crente. Grandes homens de Deus caíram por causa de sentimentos carnais. Certo belo dia, Davi estava na sua varanda, seu palácio, olhando, contemplando a paisagem, e eis quem aparece na paisagem. Hein? Uma mulher se banhando, e por certo era muito linda. Davi foi tomado por um sentimento de cobiça carnal, promiscuidade, adultério. Dali para frente, a vida de Davi foi um sofrimento muito grande. Sofreu sempre, mas ali foi muito maior. Principalmente no seio da família. As tragédias que sucederam no seio da família. Um irmão estupra uma meia-irmã. O irmão da moça estuprada mata o indivíduo. Depois Salomão mata o outro seu irmão, por causa da questão de trono. Mente carnal, mente do mundo, foco nas coisas do mundo, rei, palácio, tudo desapareceu. E o próprio Abraão quis dar um jeitinho na promessa que Deus não estava cumprindo. Qual era a promessa mesmo? Um filho, um descendente. Uma mente carnal entrou em foco. Que tal, já que você, Sara, não produz, não gera, que tal, então, quebrarmos o galho, fazer uma barriga de aluguel? Aquela história realmente me entristece muito. O tratamento depois que foi dado àquela mulher é revoltante. Se eu tiver que encarar Abraão, eu vou dizer, olha, não concordei com a sua atitude, tá? Jogou a mulher no deserto, e Deus, na sua misericórdia, cuidou dela. Porque perderam o foco era o filho chamado Isaque. Pronto! Que era sorriso, era alegria. Mas em vez de alegria e de sorriso, tiveram dor de cabeça, amargura, ódio, vingança. Amados, motivação. Precisamos cuidar de nossa motivação na terra. As nossas motivações têm que serem consagradas também. Os nossos sentimentos e as motivações, que parecem muito juntas. A Bíblia está cheia de exemplos de motivações erradas. Pegando a pessoa de Davi, só para dar um exemplo. Davi tinha um exército para um paísinho daquele tamanho, de quase 1 milhão de homens. Davi manda estabelecer um censo para contar a população masculina, mas principalmente os jovens, para acrescentar mais elementos ao seu exército. Parecia coisa tremenda. Estou cada vez mais forte, me preparando para os inimigos, ninguém se levanta contra mim neste tempo. E Deus declara um juízo muito severo. Deus deixou de ser o foco da segurança de Davi. Muitos salmos dizem, olha, venci sozinho com a graça de Deus, Deus fez trovoada, Deus me fez as árvores se mexer. Deus é o meu Senhor, é aquele que me guarda, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, do outro lado vai ter uma festa. De repente, Davi é tomado por uma motivação carnal terrena. Já tinha um exército grande, para que mais soldados? Seu filho Salomão, então, desandou tudo isso. Último ponto. Uma vida de relevância com uma expectativa do encontro com o Senhor. Pergunto a você e a mim mesmo esta manhã qual a expectativa que temos. Deixa eu voltar para cá.
do encontro com o Senhor Jesus Cristo? Com expectativa. Jesus vai voltar, tudo bem, algum momento ele aparece aí, nós somos arrebatados, ou talvez não, dependendo do entendimento teológico. Mas de uma forma ou de outra nós vamos encontrar com ele, que seja pela morte, que seja depois da tribulação, que seja, vamos encontrar com o Senhor. Isso tem alguma importância para nós, irmãos? Como eu vou me apresentar? Isso diz alguma coisa para a nossa fé? Ou eu encontro em qualquer, eu vou encontrar o Senhor, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Mesmo porque o Senhor vai julgar nossas obras. Sabiam disso ou não? Não vai julgar a nossa salvação, porque a salvação foi dada, sem mérito por nossa parte. Mas vai julgar a nossa conduta, o nosso procedimento. E diz mais o texto que ele quer nos encontrar em glória. É uma vida de relevância. Tem uma expectativa muito forte. O meu Senhor vai voltar. E a minha esperança se resume nisso. Eu vou encontrar o meu Redentor. Eu sei que ele vive. Essa é uma palavra de quem mesmo? Lá no Velho Testamento. Quem? Jó! No pior momento de sua vida, na tragédia, numa pandemia desgraçada, enfrentando dor, provavelmente com câncer de pele, uma série de luta, a mulher, num certo momento, amaldiçoasse seu Deus. Mas ele diz, eu sei que meu Redentor vive. E um dia eu o encontrarei. Não nesse corpo cheio de chaga, de miséria. Nós não vamos encontrar o Senhor com esse corpo carnal, terreno. Seremos revestidos de glória, um corpo transformado. Você disse, é muito mistério. É mistério mesmo. E o nosso Deus trabalha com mistério. Sabiam disso ou não? Muitas coisas estão ocultas. Então, nesta manhã, como eu vou me encontrar com o Senhor? A minha vida teve relevância, a minha vida importou para pecadores, a minha vida importou para os meus filhos, importou para a minha raça, para a minha geração. A minha vida teve um significado para essas pessoas. Onde eu passo, eu deixo uma fragrância de Cristo, ou passo deixando um cheiro de carnalidade. Que importância este encontro com o Senhor Jesus Cristo vai nortear minha conduta aqui na terra. Na história, muitos homens e mulheres de Deus, na história da igreja principalmente, essa expectativa de encontro com o Senhor demarcou terreno, demarcou consciência, demarcou pontos importantes de conduta. Quando os irmãos eram chamados para a arena, para enfrentar as feras, os gladiadores, para enfrentar os decretos dos imperadores mandando eliminar os cristãos, quando enfrentaram o exílio forçado. Conta-se que de um pai da igreja, não me recordo bem o nome dele, ele foi jogado com outros cristãos na arena, por ordem do imperador, para servir de espetáculo, que eu não sei que espetáculo maldito é esse, derramamento de sangue, animais destroçando vidas. Mas esse homem já velho atiçava os leões, dizendo, vinde me devorar, porque eu quero me encontrar com o meu Senhor. Oh, glória, é isso aí, amém? Eu quero me encontrar com o meu Senhor o mais urgente possível. Essa expectativa do encontro com o Senhor deve ser algo que motive a nossa vida nessa caminhada. Outro também foi chamado pelas autoridades para negar Jesus Cristo, um dos pais da igreja. Ele disse simplesmente, a minha vida tem vivida para servir ao meu Senhor. E não é agora que eu estou velho que vou abdicar dessa consciência. Então, recapitulando para terminar. União com Cristo,
para uma vida relevante, um foco celestial para a vida relevante espiritualmente, uma mentalidade celestial, e parece que é uma batalha muito grande nesse campo, mentalidade celestial. Depois, firme expectativa para o encontro com o Senhor. Concluindo, a vida cristã com relevância tem um alto preço. Certa vez li num livro, é um livro que fala de liderança, e ele comentava que muitas pessoas almejam fortemente liderança. Mas quando se envolve com a liderança, com a dureza da liderança, quando se envolve com as demandas da liderança, com decisões que tem que tomar, com o que tem que aguentar porque é líder, devo dizer para vocês, esse era o meu problema para não querer ser pastor. Eu dizia, eu já não basta os meus problemas, vou ter que lidar com os problemas dos outros. Porque geralmente não tem um dia que não haja um BO. Quando não é, eu crio. O preço que tem que pagar para ser líder do Senhor. Eu creio que até a liderança do mundo, do estilo do mundo, e eles precisam fazer no final da semana o sarau. Sarau? É sarau? É, vai no boteco, né, com seus companheiros, e ali enche a cara, e eles dizem que é para tirar o peso da semana, da luta da semana, esquecer as batalhas. Mas como nós não podemos fazer isso, pastor pode fazer sarau? Fim de semana? Pode? O que é que você acha? Não, né? Não dá. Não combina, né? De jeito nenhum. Ah, ok. Ainda bem que você está pensando bem. Fica nisso, viu? Permaneça nesse sentimento. Tem um preço, mas quanto tem que enfrentar essa demanda de sofrimento, de choro, de fogo, e o fogo que mais dói, que mais queima é o fogo amigo, sabia disso? Quando os próprios soldados atiram nos seus companheiros. E olha, eu já fui alvo de muito tiroteio. Só pela graça de Deus estou aqui. Alguém quer ser pastor? Kimi? Não? Pensa nisso, é muito sério, é muito importante. Tá? Deus está precisando de jovem com sabedoria, centrado, tem foco. Você tem muito foco nos estudos. Ah, ok, amém, isso é bom. Cadê os outros jovens aqui? Os jovens ali também. Não quer dizer que você vai abandonar a profissão, não. Mas uma vida de relevância onde você estiver. Ok? Deixa eu dizer uma coisinha para terminar. Tem um preço. Mas porcaria tem valor? Banana de fim de feira amassada tem algum valor? Tem valor aquilo que realmente dá trabalho. Onde vocês encontram, onde se encontra o ouro, as pepitas preciosas, aonde? Aonde, meus amados? Na flor da terra? Não em buracos profundos. Tem um preço, mas também tem um lucro certo. Amém? Um lucro certo. E Paulo disse, eu sei. Paulo era e essa santa ganância como eu tenho, tá? Das coisas lá de cima. Eu sei em quem tenho guardado o meu tesouro. Ele é poderoso para sustentá-lo. Tem um preço. Essa vida de relevância vai abonar muitos dividendos. A Bíblia fala muito claro de galardões. Eu sei que muitos crentes têm medo de falar de galardões, acham que é um egoísmo. Está na Bíblia, qual é o problema? Quem prometeu é fiel. E eu sonho com galardões. Mesmo se ele é pequeno, mas sonho com galardões. Amém? Sonhe com galardão, faça o trabalho do Senhor e descanse que Ele vai galardoar. Amém?
Tem sacrifício? Tem, mas tem recompensas. Agora, saber se você quer isto. Esse é o grande lema. Uma vida de relevância tem custo. Ser diferente, ser privado de muitas coisas, nortear sua conduta por um procedimento diferente, mas no Senhor tudo é possível. Tudo posso naquele? Amém, amado. Amém? Encerrando, então, o culto desta manhã.